à nossa sessão de hoje. O tema é a observação noturna. Eu gostava de esclarecer que o tema desta sessão não vai ser a identificação, ou seja, não vamos falar de como é que se identificam as várias espécies, nem visualmente, nem auditivamente. Isso terá de ficar para outra sessão, talvez no princípio de abril, que neste momento ainda não há nada agendado, se possa fazer um webinário sobre a identificação auditiva dos sons que podemos ouvir durante a noite. É algo que obviamente também justifica um webinário, mas sai um bocadinho fora do âmbito da sessão de hoje, não haverá muito tempo para abordar esse assunto e, portanto, só para explicar que vamos falar de estratégias para observação noturna, não vamos falar propriamente de identificação. Queria só deixar aqui este esclarecimento. Posto isto, vamos então começar. Vamos falar do que é que podemos esperar, do que é a observação noturna, do que é que podemos esperar encontrar durante a noite. Isto é uma realidade completamente diferente, mesmo para quem já viu algumas espécies noturnas. Ver espécies noturnas é uma coisa, fazer observação durante a noite é outra completamente diferente, e é sobre isto que eu hoje vou falar um pouco, para partilhar sobre a minha experiência e a descoberta que pode ser fazer observação durante a noite. Bom, eu quando comecei a ver aves já há mais de 30 anos, o meu contacto com as noturnas era muito esporádico, era muito escasso, e então o que eu fazia quando queria, enfim, eu pus aqui a expressão entre aspas por ser algo coloquial, é ver umas noturnas, eu seguia uma abordagem que eu chamei aqui os métodos clássicos. Os métodos clássicos, digamos, é aquilo que a maioria das pessoas usa quando quer ver umas noturnas. Primeiro método, esperar pelo anoitecer, que é um bocado o que ilustra esta imagem, que é quando começa a escurecer, as aves que têm mais atividade à noite entram em atividade, enquanto que as outras se recolhem, saem os mochos, saem as corujas, como vemos uma aqui em silhueta, começam a cantar, começam a voar, e portanto, se nós estivermos a fazer a observação durante o dia, esperamos que anoiteça e na primeira hora ou nas primeiras 2 horas podemos esperar encontrar alguma atividade. Este é o primeiro método clássico para conseguirmos ver umas noturnas. Segundo método, ir dar uma volta a seguir ao jantar. Também pus entre aspas, enfim, para salientar o caráter coloquial da expressão, que basicamente era o que eu fazia também há 25 anos, 30 anos, morava na região de Lisboa, então ia dar uma volta, por exemplo, ali a Alzíria ou a Pancas, que são sítios clássicos também para quem mora em Lisboa, para ir procurar umas noturnas, a seguir ao jantar, sobretudo em dias mais longos em que anoitece mais tarde, pegar no carro e dar uma volta para procurar umas noturnas. Outra opção, que é compatível com as anteriores ou não, é aquilo que a gente às vezes chama de meter uns chamados. Chamados é um termo informal para designar gravações. Pode-se usar o gravador do carro, ou pode-se usar o leitor de CDs, por exemplo, ou usar uma aparelhagem portátil para passar o som de uma determinada espécie e ver se gera respostas, porque passar os sons, passar os chamados, gera este estímulo e as aves respondem, é uma forma de procurar. E depois ainda há as observações casuais, que são aquelas que nós não íamos à procura da espécie e ela simplesmente apareceu. Lembro a primeira vez que eu vi uma coruja das Torres, foi às 4 da manhã na estação de comboios de Castro Verde. Eu tinha vindo do Algarve, tinha mapeado ali com a bicicleta porque queria dar uns passeios ali na região de Castro Verde. Ainda era de noite quando cheguei, fiquei ali na estação à espera e depois aparece uma coruja das Torres a voar, a fazer assim bastante barulho ali por cima da estação. Eu nem estava à espera e depois até achei bastante piada porque o bicho andou ali bastante tempo. É o exemplo de uma observação fortuita em que eu não fui à procura. Bom, isto são os métodos clássicos, são aqueles que eu usei durante muitos anos quando queria ir ver umas noturnas, foi a expressão que eu coloquei em cima, e é aquilo que muita gente usa quando quer ter contacto com estas aves. É claro que isto chega para muitas situações, mas houve uma determinada ocasião em que eu me vi perante um desafio que me obrigava a mudar de método, e é isso que eu vou explicar. Falta-me por aqui a referência. Esta fotografia não é minha, mas eu achei piada a fotografia, tirei deste site, mas achei que ela ajudava aqui a criar um ambiente próprio para nós sentirmos um bocadinho o tipo de situação que podemos encontrar quando vamos ver umas noturnas. Bom, o desafio perante o qual eu me coloquei
foi quando surge o segundo Atlas Nacional de Aves Nidificantes, que teve lugar entre 1999 e 2005. Isto é um mapa do país, que foi um mapa que foi usado para um mapa de trabalho, chamemos-lhe assim. Estes retângulos, estas linhas pretas são a divisão das áreas de coordenação. E eu tinha a meu cargo aqui esta região, que eu morava em Lisboa, e portanto tinha esta região que apanha desde Lisboa quase até Santarém, uma parte da zona norte de Lisboa, todo o distrito de Setúbal, metade sul do distrito de Santarém e um bocadinho do distrito de Évora. E eu era organizador regional. E a função do organizador regional era distribuir o trabalho pelos colaboradores e garantir a boa cobertura. Cada quadradinho que nós vemos aqui são 10 km por 10 km, portanto são 100 km quadrados. Isto assim, a esta escala parece pequenino, mas é uma área grande, 100 km quadrados são 10 mil hectares. Havia 14 áreas de coordenação pelo país todo, mais as ilhas, o país todo são cerca de 1000 quadrículas. E o objetivo de um Atlas é garantir uma boa cobertura do território nacional para depois poder mapear a distribuição das espécies. Esse é o objetivo de um trabalho desta natureza, é mapear a distribuição das aves. E para mapear a distribuição das aves é necessário visitar todas as unidades de distribuição. Unidades de distribuição que são as quadrículas. Ora, embora haja uma metodologia que é chamada as visitas sistemáticas, que pressupõem a realização de determinadas visitas para encontrar a maioria das aves, essas visitas sistemáticas são feitas de dia e elas não são dirigidas às noturnas. Ora, uma das indicações que era dada para os organizadores regionais era também obter dados de noturnas. E para obter dados noturnas é necessário procurá-las. É claro que eu nos primeiros 2 anos andei mais empenhado em garantir uma boa cobertura diurna e não liguei muito às noturnas. Portanto, em 99 e em 2000 não andei muito focado nas noturnas. E há uma ocasião, já em final de junho de 2000, que eu estava a fazer uma quadrícula aqui alguns para Benavente, em que eu terminei a última tétrada já mesmo um bocadinho depois do pôr do sol, mesmo ao final do dia, e quando estou a chegar ao carro, de repente, ao pé de mim estavam os noivos a cantar, os dois, o europeu e o Nuca Vermelho. E aquilo, de repente, o facto de terem encontrado aqueles noivos a cantar, foi uma espécie de wake-up call, como se costuma dizer, e eu pensei, mas eu não tenho estado a investir nada nas noturnas e isto deve estar cheio de noturnas, eu tenho que pensar o que é que vou fazer, para as noturnas. E eu, nessa altura é que eu tomei um bocado de consciência do problema, que eu tinha a meu cargo uma área muito vasta, que se nós vimos, isto eram cerca de 100 e, se não me engano, eram 130 quadrículas, 120 ou 130, portanto estamos a falar de qualquer coisa como 12 mil quilómetros quadrados, perto disso, e eu não tinha estado a investir nada na cobertura das noturnas. Portanto, esta era a minha área de coordenação, mas com uma agravante é que o coordenador daqui desta região, que é no distrito de Porto Alegre, em 2001, houve alterações na equipa de coordenação e ele foi chamado para a coordenação nacional do Atlas, e então ele pediu-me se eu ficava com a área dele. E eu fiquei. Até porque na altura estava a colaborar também no Atlas das Aves aqui do Parque da Serra de São Mamede, portanto fiquei, acumulei as 2 áreas e estava no conjunto, agora já não me recordo, mas eram para aí 170 ou 180 quadrículas. Portanto, era uma área vastíssima. E eu fiquei a pensar, como é que eu vou garantir a cobertura das noturnas todas? Porque uma coisa é dar uma volta à panca do Alzira a seguir ao jantar, que a gente anda lá 1 hora, mas isso é uma quadrícula, 2 quadrículas. Eu tinha 170 quadrículas para visitar. E então eu pus a pensar, mas se eu quando vou ver aves durante o dia, vou o dia inteiro, qual é a razão para ver aves durante a noite, como deve ser, para procurar e para fazer trabalho, porque é que não é ver a noite inteira? Parece uma ideia um bocado louca. E é, tenho que admitir que é. Mas eu pensei, vou experimentar isso. Fazer a noite toda. A noite toda, entenda-se, começar ao anoitecer e fazer até de madrugada. Pode não ser até ao nascer do sol, mas é até a pessoa estar cansada, é até às 3, às 4, às 5. E resolvi experimentar. Estávamos em 2001, em maio de 2001. E aqui, quando chegamos a maio de 2001, eu fiz 7 noites completas. Essencialmente nesta zona. Eu depois esta só a trabalhei em 2002. Em 2001 fiz 7 noites completas e numa noite eu consigo, porque a quadrícula de 10 km é grande, eu numa noite conseguia visitar 6 ou 7 quadrículas e portanto em 7 noites eu consegui fazer agora já não me recordo, mas terão sido umas 30 ou 40 quadrículas. Não é a área toda, mas é uma porção bastante grande.
E qual foi a minha surpresa? A surpresa foi que logo numa das primeiras noites eu encontrei esta espécie. Esta espécie, a foto não é minha, só pus aqui para ilustrar. Isto é um Aussie Watts, é um bufo pequeno, mas é uma cria emplumada. Eu até essa data só tinha visto bufo pequeno numa ocasião que também tinha encontrado, em 1994, tinha encontrado bufos pequenos ao cair da noite, precisamente na zona de Pancas. Isto foi num sítio que se chama Infantado, que fica ali perto de Benavente, entre Benavente e Pegões. E eu estava ao crepúsculo, já de noite, acho que já era de noite, a fazer a prospecção e ouço as iotes. E eu pensei, isto é uma grande sorte. E já agora, para explicar que o Aussie Watts é uma espécie extremamente difícil de detectar, porque não canta. Ou nós sabemos onde é que eles andam, às vezes há dormitórios durante o dia, ou durante a noite é muito difícil de detectar, exceto em maio. Maio, às vezes um bocadinho mais tarde, que é quando as crias estão a chamar. Quando as crias estão a chamar, elas parecem uns gatinhos a miar. Eu acho que me esqueci de compartilhar o som, peço desculpa. São o som das crias a chamar. Isto é um som inconfundível. São as crias a pedir o alimento aos adultos. As crias, quando saem do ninho, durante umas 3 ou 4 semanas, elas chamam assim, chamam durante toda a noite. E isto já não me lembro a que horas é que eu descobri isto. Pronto, penso que deu para ouvir, certo? Zé, ouviu-se bem o som? Ouviu-se bem o som, sim. Ok, ótimo, obrigado. Bom, eu primeiro pensei que tinha tido uma grande sorte, porque foi logo na segunda ou na terceira noite de prospecção, que além de encontrar as espécies mais habituais, uns noitibós e uns mostros, umas corujas do mato, encontrei isto. Só que depois, passado mais 1 ou 2 noites, andava eu aqui para as bandas de Alcácer do Sal, outra família de bufos pequenos a chamar. E eu pensei, bem, isto realmente, em 5 noites, 2 famílias de bufos pequenos, saiu uma sorte grande, porque isto é uma espécie tão difícil, só tinha visto a espécie uma vez antes dessas prospeções. E depois, na noite seguinte, aqui há algures entre o Barreiro e Azeitão, mais uma família de bufos pequenos. E eu aí pensei, isto foi tudo em menos de 2 semanas. E eu pensei, não, isto já não é sorte, isto já é outra coisa. Isto significa, se eu em 7 noites encontro 3 famílias de bufos pequenos, isto significa que há bufos pequenos em muito mais quantidade do que eu imaginava. Eu é que nunca tinha ido à procura deles. Isto foi a primeira grande constatação que eu tive por começar a fazer noites. Depois, no ano seguinte, fiz mais 5 noites aqui nesta região, e nessas 5 noites encontrei mais 2 famílias de bufos pequenos, a chamar sempre com as crias. Portanto, resumindo, em 12 noites completas que eu fiz, completas estou a falar até às 3 ou às 4 da manhã, desde o cair da noite, em 12 noites, 5 vezes que encontrei bufo pequeno. Só sem chamados, porque isto não é com chamados, é parar no meio do nada e ouvir as crias a chamar. É claro que eu numa noite fazia uma série de pontos de paragem, pontos de escuta e pontos com chamados, mas a minha grande surpresa foi constatar que havia muito mais bufo pequeno do que eu imaginava. Portanto, como eu disse, eu só tinha um registro antes desta experiência, depois desta experiência fiquei com mais uma data deles. Isto foi então um pequeno introito para explicar como é que eu mergulhei, digamos assim, na observação noturna em pleno, sem ser só ir dar umas voltas a seguir ao jantar. É claro que encontrei muitas outras coisas, encontrei noitibós, encontrei corujas, bufos reais, já vamos falar disso tudo. Isto foi só para explicar que foi esta minha abordagem de querer fazer a noite toda que me permitiu encontrar estas coisas. Até porque, reparem, eu não estava simplesmente a tentar ver a espécie para fazer uma fotografia, eu estava a tentar fazer prospecção de território. Para fazer prospecção de território é necessário visitar muitas quadrículas diferentes. Eu não é ir sempre aos mesmos sítios, é ir a cada quadrícula nova tentar descobrir o que é que lá há. E era esse o objetivo. E, portanto, como era necessário explorar muito território, foi por isso que eu tomei a opção de tentar aproveitar o melhor possível cada ano. Bom, isto era uma introdução, agora é que eu apresento o índice da sessão de hoje. E o índice é muito simples, tem 4 secções. A primeira chama-se quando, a segunda, onde, a terceira, o quê. Eu acho que estes termos são autoexplicativos, mas já os vamos desenvolver, e na última secção eu vou deixar algumas notas sobre recomendações de aspectos que convém ter em conta quando vamos fazer este tipo de observação, que é completamente diferente da observação que nós fazemos, vou usar este termo, normalmente durante o dia. Bom, começamos pelo quando. E para escolhermos o quando, convém desde já esclarecermos o que é que entendemos por noite, porque estamos a falar da observação noturna,
mas como certamente sabem, depois do pôr do sol não fica imediatamente escuro. O processo do anoitecer é um processo que leva o seu tempo, tal como o processo do amanhecer. Temos o pôr do sol, depois há o crepúsculo, ou o anoitecer, e depois é que temos aquilo que podemos designar por noite fechada. Depois de manhã temos o amanhecer, ou a alvorada, e por fim o nascer do sol. E eu vou introduzir aqui alguns conceitos, uma definição técnica para explicar o que é isto da noite fechada e quando é que acaba a escurecer e quando é que começa a amanhecer. Até porque isto é importante porque há espécies que cantam ao amanhecer, mas não cantam na noite fechada e vice-versa. Relativamente ao anoitecer, eu encontrei aqui este... Eu durante alguns anos dediquei-me à astronomia e quem se dedica à astronomia também fica com mais noção disto, porque para fazer observação astronómica as condições de iluminação do céu são muito relevantes. Nós estamos a olhar para o oeste e o sol põe-se a oeste. E depois o sol, depois de se pôr, vai mergulhando no horizonte. E há toda esta parte destes tons de azul são diferentes etapas do crepúsculo da tarde, ou do anoitecer. E isto é uma convenção que existe em diferentes meios e que eu vou aqui explicar. A primeira fase é aquilo que se chama crepúsculo civil. O crepúsculo civil decorre entre o momento em que o sol desaparece no horizonte e o momento em que o sol está 6 graus abaixo do horizonte. O crepúsculo civil corresponde àquela altura em que nós ainda não precisamos de luz artificial, em que ainda conseguimos ler, em que até ainda conseguimos, porventura, identificar aves que estão a passar à nossa frente, já não há sol, mas nós ainda conseguimos perceber o que são e na rua os candeeiros ainda não estão acesos. Portanto, o sol já se pôs, mas ainda há luz para a maioria das atividades de exterior. É o crepúsculo civil. Depois temos uma segunda fase que se chama o crepúsculo náutico. O crepúsculo náutico decorre até o sol estar 12 graus abaixo do horizonte. Quando o sol está 12 graus abaixo do horizonte já está razoavelmente escuro, mas se nós olharmos para o horizonte ainda vemos uma leve claridade daquele lado onde o sol se pôs. Porquê é que se chama crepúsculo náutico? Porque quando o sol está mais de 12 graus abaixo do horizonte, os marinheiros que estejam a navegar tomando o horizonte como referência deixam de o conseguir fazer porque o horizonte deixa de ser claramente visível. É esta a razão de se chamar crepúsculo náutico. E depois temos o chamado crepúsculo astronómico. É aquela fase do crepúsculo em que já está muito escuro. Nós na cidade, quando estivermos na cidade onde há muita iluminação artificial, depois do crepúsculo náutico, na prática já está escuro. Quando estamos no campo, numa zona sem luzes, ainda conseguimos ver uma leve claridade no horizonte até chegar aqui, e só quando chega aqui é que aparecem as mais fracas, nebulosas e as estrelas mais fraquinhas. As estrelas chamadas de primeira grandeza começam a aparecer aqui, quando termina o crepúsculo civil. Depois vão começando a aparecer mais estrelas, mas o céu só fica completamente estrelado no crepúsculo astronómico que se dá quando o sol está 18 graus abaixo do horizonte. Quanto tempo dura isto? Varia com a latitude e varia com a época do ano. Mas tipicamente, nas nossas latitudes, o crepúsculo civil leva meia hora, o crepúsculo náutico leva mais meia hora e o crepúsculo astronómico na primavera e no inverno também leva meia hora. No verão tende a demorar um bocadinho mais. Portanto, desde o pôr do sol até à noite cerrada, no inverno e na primavera leva 1h30. No verão, a latitude de Lisboa leva quase 2 horas e a latitude do Porto leva 2h10 ou 2h15. Isto vai aumentando de duração à medida que avançamos para norte e quando chegamos a uma determinada latitude, já nem sequer há noite cerrada durante o verão. Se vocês repararem, acima do círculo polar ártico, o sol não se põe durante o solstício, e se nós tirarmos 18 graus, às 66 graus e meio de latitude, significa que a partir dos 48 graus e meio, que é mais ou menos a latitude de Paris, creio eu, a partir daí já não há noite cerrada durante o verão. Mas pronto, não é o caso da nossa latitude, nós temos sempre noite cerrada. O período de noite cerrada durante o solstício, que é quando as noites são mais curtas, que é de volta de 20 de junho, a noite cerrada no Porto dura cerca de 4h30, que é desde as 11 da noite até às 3h30 da manhã, aproximadamente, ou 3h45, 11h15 até às 3h45, creio que é isso. Em Lisboa dura um bocadinho mais, dura cerca de 5 horas.
No inverno, a noite cerrada dura mais de 12 horas, porque o dia tem 9 horas e juntamos 1h30 de manhã, 1h30 à tarde. Pronto, isto para vos dar uma noção destas fases de escurecer. A noite, amanhecer é igual. Temos o sol nasce a leste, ele começa por, quando chega a 18 graus abaixo do horizonte, que é cerca de 1h30 antes do nascer do dia, antes do nascer do sol, mas durante o verão pode chegar às 2 horas. Portanto, 1h30 antes começa o crepúsculo astronómico, ou também se chama crepúsculo de manhã, embora não seja tão usual, mas também é o crepúsculo da manhã. Começa 1h30 o crepúsculo astronómico, depois começa a clarear no horizonte, temos o crepúsculo náutico, e depois já está dia claro, temos o crepúsculo civil e finalmente o sol nasce. No site do Observatório Astronómico de Lisboa tem lá os almanaques com a hora exata em que acontecem estas várias etapas para as principais cidades do país. Quem tiver curiosidade de saber pode ir consultar. Se não tiverem acesso a esse documento, basta calcular, é uma boa aproximação, 1h30 antes do nascer do sol, começa o crepúsculo da manhã, e 1h30 depois do pôr do sol, termina o crepúsculo da tarde. Feita esta definição, eu agora vou falar daquilo que, do meu ponto de vista, é o fator mais importante a ter em conta quando nós vamos fazer a observação noturna. Durante a noite, nós temos muito pouca luz disponível, às vezes há luz artificial, a luz do carro, ou há a luz do crepúsculo, mas temos que nos orientar muito pelo som. O som vai adquirir uma predominância maior do que adquire durante o dia. Ele, durante o dia, já é relevante para nos ajudar a localizar as aves, não é essencial, mas é relevante. Durante a noite é essencial, porque durante a noite a visão e a componente visual, digamos, é complementar. A componente auditiva é essencial. Acontece que durante a noite nós encontramos as mais variadas fontes de ruído, e isso é aquilo que mais perturba a observação noturna. Eu primeiro vou apresentar essas fontes, depois vou dizer como é que lidamos com elas. A primeira, e que para mim é talvez a mais irritante de todas, são os motores. A nossa sociedade, enfim, depende de muitas atividades, e muitas dessas atividades recorrem a motores. Motores dos mais variados géneros que nós encontramos até em meio rural. Estou a falar de motores de rega, por exemplo, que são muito habituais, ou bombas de bombas de água. Estamos a falar de estações de tratamento, estamos a falar de unidades fabris, estamos a falar de sistemas de refrigeração, que podem estar perto de habitações, ou de unidades hoteleiras, ou de unidades industriais, ou outra coisa qualquer, e enfim, outras coisas que podem aparecer. Portanto, e os motores podem ser mais ou menos ruidosos, mas acabam por ser um som contínuo que causa uma vibração e que perturba muito a audição. E acaba por perturbar mais de noite do que de dia, porque de dia temos outros ruídos ambientes e os motores, mesmo que estejam a trabalhar, não se ouvem tanto, mas à noite ouvem-se sempre. Depois temos os veículos. Onde quer que a gente esteja, há veículos a passar. E o som causado pelos veículos não é só o som do motor, que os motores dos veículos até são bastante silenciosos a comparar com os outros motores que eu referi antes. Mas o próprio som dos pneus a passar no pavimento já é o suficiente para causar bastante disrupção. E se o pavimento estiver molhado, pior ainda. Depois temos as pessoas a falar, as pessoas a fazer música, as pessoas simplesmente a fazer outras atividades que até podem ir pela noite dentro, como martelar às vezes, ou transportar coisas, ou então em festas, por exemplo. Eu uma vez, há uns anos, estava à procura de noitibós numa zona perto de Cascais, e até encontrei lá um pinhalzinho que até tinha lá os noitibós, mas a 500 metros de mim havia uma localidade que havia lá uma festa com música em altos berros, de modo que eu estava a tentar ouvir o noitibó no meio daquela música. Portanto, enfim, as pessoas têm as suas atividades. Não estou aqui a fazer qualquer consideração sobre as atividades, estou a dizer que é uma fonte de ruído com a qual nós temos que contar, e no caso disto tende a ser mais intenso ao fim de semana. Depois temos outro problema grande, que é o vento. O vento faz muito ruído, nomeadamente a passar entre a vegetação, e pode causar um ruído contínuo. Depois temos um outro problema, que este é mais intenso durante o final da primavera e o início do verão, que são os insetos, as cigarras, os grilos e uma série de outros insetos que depois estão ali numa orquestra contínua. Os batráquios, a mesma coisa, ao pé das charcas e das ribeiras, as rãs começam a coachar e depois ficam a coachar a noite toda. E por fim temos os animais domésticos. Eu pus um desenho de um cão, uma imagem de um cão.
que começam a ladrar, mas não são só os cães, também às vezes há gado bovino, gado ovino, que começam a fazer barulho, quer sons vocais, quer com os chocalhos, outras coisas. Portanto, isto são as principais fontes de ruído que nós podemos encontrar no ambiente exterior durante a noite, mesmo que seja no meio de parque nenhum. Felizmente, a maioria, e isto foi algo que eu aprendi quando comecei a fazer estas noites completas, a maioria destes fatores de ruído tendem a atenuar-se e a quase desaparecer durante a noite. Desde logo os veículos. Ao cair da noite há imensos veículos a circular, mas pouco e pouco as pessoas, mesmo as pessoas que saem mais tarde do trabalho, vão para casa e a partir de certa hora, tipicamente a partir da meia-noite, 1 da manhã, há muito poucos veículos a circular. Claro que em vias mais importantes haverá ainda uns quantos, mas em sítios mais recuados pode haver muitos veículos a passar às 9 ou às 10 da noite, mas depois da meia-noite já quase não passa. Mesma coisa com as pessoas podem estar a pé e a produzir ruído, mas depois a partir de certa hora a maioria das pessoas vai dormir e esse ruído tende a desaparecer. O vento, que até tende a ser mais intenso durante o verão, à tarde, porque no verão nós temos aquele fenómeno da nortada que se levanta mais perto da costa, mas também pode afetar regiões mais para o interior. O vento levanta-se a meio do dia e quando o sol se põe às vezes está um bocado de vento, mas depois com o avançar da noite o vento tende a cair. E foi uma coisa que eu aprendi, é que quando chega de madrugada, às 3 ou às 4 da manhã, o vento parou completamente e há um silêncio à nossa volta. Mesmo quando ao início da noite está algum vento, desde que não esteja demasiado. Os insetos também são muito vocalmente ativos ao início da noite, depois a partir da meia-noite começam a ficar mais calados e às 3 da manhã já não há insetos, praticamente já não cantam. Com os batráquios acontece a mesma coisa. Embora os batráquios às vezes ainda façam algum som até mais tarde, mas não é o mesmo cor que ao início da noite. Portanto, estes cinco fatores que eu assinalei com as setas são tudo fatores de perturbação bastante intensos ao início da noite, mas depois, à medida que a noite avança, tendem a atenuar-se e por volta das 4 da manhã, estes fatores, 3, 4 da manhã, estes fatores todos desapareceram. E, portanto, eles vão gradualmente diminuindo, vão saindo de cena. Os únicos que não desaparecem completamente são os motores, que onde houver motores, esses muitas vezes estão a trabalhar em contínuo durante toda a noite, e os animais domésticos que são um bocado imprevisíveis, mas onde houver cães, e se eles começarem a ladrar, eles podem ladrar a qualquer hora. Portanto, estes são os únicos fatores que eu não consigo, pela minha experiência, afirmar que se atenuam a partir de uma determinada hora. De qualquer forma, há uma notória redução de ruído a partir da meia-noite e mais intensa ainda a partir das 2, 3 da manhã. Por isso é que, do meu ponto de vista, a melhor altura da noite para fazer este tipo de observação é a segunda metade da noite e não a primeira. Bom, é claro que temos estes fatores adversos, mas, tal como eu aprendi que estes fatores estavam todos mais ou menos presentes, também aprendi formas de os contornar, de minimizar. Primeiro, escolher dias sem vento. É claro que no verão quase todos os dias tem algum vento, desde que o vento não esteja demasiado intenso. Normalmente é boa ideia vermos na previsão, se não tiver a passar num sistema frontal ou se não houver uma perturbação que provoque vento durante todo o dia e toda a noite, normalmente o vento levanta-se mais a partir da hora do almoço, final da manhã, e tende a acalmar à medida que a noite avança e depois da meia-noite, 1 da manhã, em geral já não há vento. Mas convém sempre ver a previsão, porque se a previsão for de estar vento moderado ou forte durante toda a noite, não vale a pena ir, porque os resultados provavelmente serão fracos. Segundo, continuar depois da meia-noite. Isto não significa necessariamente fazer a noite completa, como eu acabei de descrever, porque há outras estratégias alternativas que eu já cheguei também a fazer nos últimos anos, que é, por exemplo, a pessoa levantar-se às 3 horas ou às 3h30 e aproveitar as últimas 2 horas da noite. É um período mais curto, mas é um período de ouro, digamos assim, porque está tudo completamente em silêncio. Não há carros, não há vento, não há insetos e, portanto, é um período em que se consegue encontrar, fazer observações muito interessantes. Portanto, quando eu digo continuar, aqui o continuar eu quero dizer observar depois da meia-noite. Pode-se começar antes e continuar a noite fora, ou pode-se começar só para aproveitar a segunda parte da noite. Terceiro, e este aspecto também é muito importante para
para conseguirmos evitar o ruído causado por veículos e por pessoas e até por motores. É irmos por estradas secundárias, irmos para zonas rurais, longe das vilas, longe das aldeias. Quanto menos habitações houver, melhor, porque normalmente o ruído tende a estar perto das habitações, até o ruído de motores. Claro que às vezes há motores de bombas no meio do campo, mas tendencialmente a parte de ruído causado por fontes humanas é muito menor em estradas secundárias. Claro que temos sempre ainda o problema dos insetos e do vento e das rãs. Esses nós minimizamos continuando de noite fora. Portanto, estradas secundárias e longe de zonas habitadas. É claro que vai sempre haver assim um povoado disperso, existe um pouco, existe em qualquer lado, não, é muito difícil no nosso país encontrar sítios que não tenham quaisquer habitações, mas há sempre segmentos de estrada, 1, 2, 3 quilómetros, onde não há praticamente muitas casas e que já dá para fazer prospecção. É claro que depois com um pouco de experiência vamos aprendendo a selecionar os locais, como eu também fui aprendendo, que isto acaba por ser também um processo de afinamento do método. Por fim, uma nota também, agora que já falei do período da noite que faz sentido observar para ter melhores resultados, uma breve nota à época do ano, eu depois já vou desenvolver mais em termos de espécies. Mas para dizer o que é que podemos encontrar em cada época. Durante o período de inverno, o que nós encontramos são essencialmente rapinas noturnas. As rapinas noturnas tendem a ser vocais nesta época porque elas começam a nidificar bastante cedo. Aliás, no caso dos bufos reais, eles até começam a chamar no final do outono, em novembro e dezembro já estão a chamar. Mas em janeiro é um mês bom para nós começarmos a procurar rapinas noturnas, porque elas já estão vocalmente muito ativas. Já agora referi que no inverno há aqui uma diferença em relação àqueles fatores de ruído. No inverno praticamente não temos insetos nem batráquios a chamar. E além disso a noite começa muito mais cedo. Portanto, no inverno a necessidade de ir pela madrugada fora não é tão premente como acontece depois a partir de maio, que as noites já são muito curtas. Portanto, aqueles aspectos que eu referi, quer em relação à duração da noite, quer em relação aos fatores de ruído, são mais relevantes nos meses quentes, que é quando há mais insetos, mais batráquios, e é quando há mais gente no exterior também, porque quando está frio as pessoas também tendem a recolher-se mais, há menos atividades de exterior. É no verão que nós temos festas com muito ruído e música, e que temos gente que às vezes fica nas esplanadas até tarde, e que mesmo em terras pequenas isso às vezes significa mais fontes de ruído. No inverno está tudo muito mais em silêncio e até tende a haver menos vento durante a noite. Pronto, no inverno encontramos sobretudo rapinas noturnas. A primavera para mim é uma das épocas mais interessantes para fazer observação noturna. Temos as rapinas noturnas, que continuam a chamar, como até depois as crias dos bufos pequenos, como já falei, os moços de orelhas que também chegam nessa altura. Temos noitibós, temos cucos, que como já vamos falar mais à frente, também cantam durante a noite. Temos passariformes. Na primavera é quando encontramos mais variedade de sons noturnos. No verão nós podemos ouvir aquáticas e podemos continuar a ouvir noitibós. Se bem que as aquáticas, como eu já vou referir, as aquáticas na verdade podemos encontrar durante todo o ano, mas durante o verão houve também muita atividade de aves aquáticas. E no outono a maioria das aves está muito mais silenciosa, não há passariformes a cantar praticamente, as rapinas noturnas também são menos vocais, os noitibós vão-se embora. No outono é uma altura muito boa para fazer nocturnal flight count, que eu já vou explicar a seguir o que é. Portanto, é uma altura boa para fazer um outro tipo de prospecção mais vocacionado para as aves migradoras e que requer outro tipo de equipamento. Pronto, em relação às aquáticas, como eu disse, podemos registá-las durante todo o ano. Eu não tenho dados muito precisos porque nunca fiz este tipo de prospecção em todas as épocas do ano, nunca fiz muito no outono, nem no final do verão, para poder dizer quais são as melhores épocas para ouvirmos aquáticas durante a noite, mas tenho registros dispersos ao longo do ano e, portanto, eu acho que as aquáticas têm potencial para aparecer em qualquer época do ano, até porque no inverno há muito mais aves aquáticas cá, e há muitas que têm atividade noturna. Isto era a parte referente ao quando. O quando, como perceberam, tem a ver, uma parte tem a ver com a hora da noite, a que nós vamos fazer esta observação,
e a outra tem a ver com a época do ano. Portanto, isto é a primeira variável que temos que decidir é quando é que vamos fazer a observação. Aqui uma nota final para dizer, vendo esta fotografia, vemos aqui um dia de céu azul, isto não é forçoso que o céu esteja limpo, pode estar encoberto, mas convém ser um dia de bom tempo. Ir com vento, como eu já disse, não é muito bom, ir com chuva nem pensar. Então, com vento e com chuva durante a noite é que não vemos nada. Embora às vezes, depois de cair um aguaceiro, se o tempo melhorar e o piso estiver molhado, por exemplo, é uma altura muito boa para ver anfíbios na estrada, porque eles gostam depois de ir para a estrada quando está molhado. Mas o foco aqui não são os anfíbios, isto é só uma nota acessória. Convém escolher dias de bom tempo, podem estar algumas nuvens, mas não convém estar vento e, em caso de alguma precipitação, nem nevoeiro, porque também nevoeiro também não nos ajuda. Portanto, o quando, além de termos que ter em conta a época do ano e a hora, convém termos em conta a meteorologia. Dito isto, vamos passar para a segunda variável, que é onde é que nós vamos fazer a observação. A escolha do local, ou locais. E aqui também há vários aspectos a terem atenção. Há várias formas de fazer a observação durante a noite, mas eu, aqui para organizar as ideias, escolhi agregar isto em duas categorias principais. Uma forma é fazer a observação estacionária, ou seja, não vamos fazer percurso nenhum, embora eu tenha descrito há bocado que fiz aqueles percursos quando estava a fazer o Atlas, mas isso é porque eu tinha muito território para prospectar. Nós podemos fazer a observação estacionária. E a observação estacionária tem, até podemos fazer observações casuais à janela, mas podemos fazer aqui algo mais interessante. Que seja em casa, estou a falar na habitação, independentemente da habitação ser num apartamento, que não será tão prático, mas há pessoas às vezes que têm varandas que permitem ter uma vista boa, ou então quem tiver uma moradia, seja no meio do campo, ou seja numa zona periurbana, pode fazer em casa, ou então pegar no carro, ir para um sítio qualquer, que a pessoa conheça, e depois estar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que a pessoa quiser, não está a fazer percurso, está ali a fazer a observação, mas no meio do campo. Pronto, é mesmo o termo, ou seja, não é em casa. A segunda opção, que é aquela que eu tenho seguido mais vezes, é de fazer um percurso automóvel. O facto de eu ter seguido mais vezes não quer dizer que a outra não seja interessante. Tem a ver mais com o tipo de registros que a pessoa está a tentar fazer. Ora, em relação à observação estacionária, há aqui duas situações que eu gostava de descrever um pouco melhor. A primeira tem esta sigla NFC, que significa Nocturnal Flight Count, que eu já vou explicar o que é. E a segunda é uma prática muito engraçada, que tem muito pouca tradição em Portugal, mas que já é muito popular noutros países, que é o Dawn Course, que também já vou a seguir explicar de que é que se trata. O Nocturnal Flight Count, eu devo dizer que não tenho qualquer experiência com este tipo de registro, mas vou partilhar aqui, talvez um dia destes possa fazer uma sessão convidando alguém que já tenha experiência para partilhar mais em detalhe. Eu vou só referir sumariamente. Já vi isto bastante debatido no Fórum Aves, e tirei esta definição da Wikipédia, que não encontrei uma definição em português, mas que diz em inglês: to conduct a survey of birds migrating at night by listening for their flight calls, often with a specialized microphone. O que é que isto quer dizer? Trata-se de registar as aves que estão a migrar durante a noite através do registro dos sons que elas produzem a voar. Aves que, quando estão a voar, vão emitindo chamamentos, muitas vezes para comunicar com outros indivíduos. Como é que isto se faz? Arranja-se um microfone especial, e eu peguei aqui numa imagem que foi colocada no Fórum Aves, exatamente no tópico que está a descrever isto. Há vários tópicos para quem quiser ir ao fórum, e uma das pessoas que tem estado a experimentar este método colocou lá uma imagem que eu então transcrevi para aqui. E basicamente temos aqui um tripé com uma antena parabólica e um microfone próprio para captar os sons das aves. Como eu disse, eu não tenho qualquer experiência neste tipo de registro, mas acho isto muito interessante e com muito potencial. Tem-se encontrado espécies interessantes que são difíceis de observar. A ideia é, põe-se isto, obviamente depende das instalações que a pessoa tem, mas imagine que tem uma varanda grande, ou um terraço, ou outro sítio, ou um quintal, põe-se isto no exterior, põe-se isto a registar durante toda a noite, e portanto o sistema fica a trabalhar sozinho, e depois de manhã recolhe-se a gravação, o fecheiro, vai-se para o computador, e depois, através da análise dos sonogramas,
que é a conversão para frequências de som, é possível, pela identificação dos sonogramas, perceber que espécies é que tiveram a passar durante a noite. Eu agora não vou desenvolver mais porque não tenho dados próprios para apresentar, mas se forem ao Fórum Aves, há lá uma sala que foi criada recentemente que se chama Sons e Vocalizações, há lá várias mensagens desenvolvidas sobre o tema em que vários participantes têm partilhado as espécies que têm encontrado, inclusive até se trocam impressões sobre sonogramas e já tem havido vários registros de espécies pouco frequentes em Portugal que são detectadas através deste método. Portanto, quem quiser pensar em fazer uma coisa destas, como eu disse há pouco, embora isto possa ser aplicado em qualquer época do ano, eu julgo que o potencial máximo será em setembro, outubro, talvez novembro, que é quando passam por cá muitas aves em migração. Embora, noutras épocas do ano, também se possam encontrar espécies, porventura, pouco usuais para a zona. Portanto, fica aqui esta informação sobre um tipo de registro completamente diferente e que nos ajudará a tomar conhecimento das espécies que andam na nossa zona e que nós não vimos. Outra situação engraçada para o protocolo estacionário é aquilo que se chama, em inglês, dawn chorus, que em português traduzir por o cor da madrugada. Eu tomei conhecimento disto há uns anos, quando no Algarve, em conversa com um observador inglês, ele me perguntou se eu já tinha ouvido falar disto, eu nunca tinha ouvido falar. E ele disse-me que em Inglaterra já era uma prática muito frequente, que basicamente consiste em ir para o exterior, naquele momento em que termina a noite cerrada, portanto, quando começa a clarear, que é quando começa o tal crepúsculo astronómico, portanto, grosso modo estamos a falar 1h30 antes do nascer do sol, e levamos uma cadeira, porque vamos ter que estar algum tempo no mesmo sítio, levamos uma cadeira, convém ser um sítio sem ruído, portanto, longe de motores, longe de carros. A esta hora normalmente já não temos o problema nem dos insetos, nem dos batráquios, mas o problema dos carros nas estradas e dos motores nem sempre se consegue contornar. Portanto, escolher um sítio sossegado e arranjamos uma cadeira, sentamos e depois ficamos ali até ao nascer do sol a registar, e a piada aqui é ir registando não apenas as espécies que ouvimos, mas a que horas é que cada uma delas começou a cantar. Eu depois já volto a este tema mais à frente. Portanto, o objetivo é registar os cantos das aves ao alvorecer. E então, isto lá fora já tomou umas proporções bastante grandes, a ponto de haver muitos adeptos, e então até foi criado o International Dawn Chorus Day, que é o Dia Internacional do Cor da Madrugada. Isto é uma tradução livre minha, e que é todos os anos no primeiro domingo de maio que acontece. Quando eu achei isto muita piada a isto, e cheguei a divulgar isto no Fórum Aves para tentar, enfim, ver se havia adesão. Na altura que eu tentei fazer isto, eu fiz isto 2 ou 3 anos seguidos, houve mais 2 ou 3 pessoas que participaram, mas isto na altura não gerou muito entusiasmo, depois não voltei a fazer, talvez um dia destes seja de retomar a ideia com mais participantes, mas de qualquer forma fica esta informação. O primeiro domingo de maio é o International Dawn Chorus Day, que é o dia em que as pessoas que querem participar nisto vão todas nesse dia para o exterior e tentam registrar as aves. É claro que isto pode ser feito em qualquer outra época do ano. Porquê é que isto é feito em maio? Porque em Inglaterra, que é onde esta tradição teve origem, a proporção de aves migradoras é muito maior do que cá. Portanto, há muitas aves que chegam só em abril e então no início de maio praticamente já lá estão todas, e é uma altura em que estão tanto espécies residentes como estivais estão todas a cantar, é uma altura em que podemos encontrar uma enorme diversidade de cantos. E o que acontece é que a maioria das espécies, estou a falar de passariformes, mas não só, começam a cantar antes do sol nascer. E como é uma altura em que está tudo em silêncio, porque as pessoas estão a dormir e porque os insetos ainda não começaram a chamar, praticamente os únicos sons que ouvimos são os das aves. Mas como já começa a amanhecer, já não são só as aves noturnas, é passarada toda a cantar-se, assim se pode dizer, e portanto é um momento de uma certa magia em que nós começamos a ouvir as espécies umas após outras a entrar em cena, e às tantas estão todas a cantar ao mesmo tempo, e é realmente uma experiência muito engraçada que eu já fiz em mais do que uma ocasião, e portanto fica também aqui esta dedicação para quem quiser pensar nisto. Este ano, no primeiro domingo de maio, se não estou em erro, será no dia 2. Portanto, o objetivo é registar a que horas é que cada espécie se ouviu pela primeira vez. Como elas começam a cantar quando ainda está bastante escuro, aqui o ouvido, mais uma vez, é importante. Portanto, obviamente que é necessário conhecermos o canto de cada espécie.
Claro que quem quiser participar nisto e não conhecer ainda bem os cantos, vai registando os cantos que conhecer. Tem que se começar por algum lado e depois, numa próxima vez, já consegue registar mais espécies. Existe até uma opção que eu vi também no site, referida no site desta iniciativa, que não é não apenas registar, mas também tentar gravar, com um telemóvel ou com outro aparelho, gravar os sons das várias espécies e depois fazer um compósito destes sons todos para mostrar a forma como isto evolui. Portanto, isto é também aqui um desafio muito engraçado que eu não quis deixar aqui de referir. Isto já é, como eu disse, no alvorecer, faz parte de um conceito de noite um bocadinho já alargado, se nós considerarmos noite o período entre o pôr do sol e o nascer do sol, mas começa quando ainda está a noite cerrada e depois eu vou voltar a este tema e já vão perceber que a sequência em que as espécies aparecem não é por acaso. Isto é um site que fala desta iniciativa, que é donchorus.org/n, que é a versão inglesa. Eu fiz aqui 2 print screens, tem lá um pequeno vídeo, diz aqui Stop and Listen to the Dawn Chorus, tem aqui um pequeno vídeo a falar desta iniciativa, e tem lá um mapa que eles têm, que, se não me engano, tem a ver com o número de participações que houve nos diversos países. Eu penso que isto se refere ao ano passado. Bem, nós vemos aqui que a Inglaterra, aliás, estes pinos não correspondem só a países, porque quando nós fazemos zoom, isto depois vai separando por países, portanto, cada pino não corresponde só a um país. Mas há aqui um pino que eu acho que apanha a França e a Inglaterra, que tem 3.300. Muito mais do que os outros todos juntos. Em Portugal eu fiz zoom, não havia nenhum. Havia uma dúzia deles em Espanha. Depois há aqui alguns nos Estados Unidos e uns quantos dispersos por outro continente. Mas isto é uma iniciativa que tem uma forte tradição no Reino Unido. Mas, como eu disse, já fiz a experiência cá e realmente é uma experiência muito engraçada. Por isso é que eu incluí isto aqui. Isto em relação, então, aos protocolos estacionários, que eram o Nocturnal Flight Count, com o microfone, e o Cor da Madrugada. Agora, vamos falar da outra abordagem, que é o percurso de automóvel. O percurso de automóvel, que foi aquilo que eu fiz para fazer a prospecção no âmbito do Atlas, e que mesmo depois disso, depois do Atlas terminado, já em mais do que uma ocasião voltei a fazer também este género de percursos para explorar determinadas regiões e para ver o que é que há. Bom, o percurso automóvel não deve ser feito à toa, porque se for feito à toa, os resultados podem ser fracos. Por isso, a primeira coisa a fazer é desenhar um percurso. É claro que desenhar um percurso pode ser fácil ou difícil, dependendo se estamos ou não habituados a fazer isso e dependendo se conhecemos ou não o terreno. Se for uma zona que já conhecemos durante o dia, é mais fácil. Então é pensarmos das zonas que conhecemos, onde é que são. A lógica aqui, embora também haja considerações sobre o habitat, mas a minha abordagem passa sempre a pensar assim, onde é que há menos barulho? É sempre a primeira coisa. Estar a ir para sítios com muito ruído, com muito trânsito, com muito movimento de pessoas, com muitas quintas e muitos cães, são sítios que eu tendo a evitar porque os resultados são fracos, há demasiada perturbação. Portanto, eu normalmente, quando quero explorar uma zona, olho para o mapa e vejo onde é que não há aldeias, onde é que não há vilas, onde é que não há casas. É logo a primeira coisa. E depois, dentro dessa zona, então aí sim olhar um bocadinho melhor para o habitat e tentar dividir entre zonas florestais, zonas agrícolas, eventualmente ribeiras, por aí fora. Desenhar um percurso, e se não conhecemos a zona, pode fazer sentido visitá-la primeiro durante o dia. Eu, quando fiz as visitas noturnas de Atlas, normalmente eram em quadrículas que eu já tinha feito as visitas diurnas e, portanto, eu já conhecia o terreno e isso facilitava. Mas pode ser útil, não é obrigatório, mas pode ser útil visitar o terreno primeiro durante o dia para tentar perceber o tipo de habitat. Se não houver essa oportunidade, podemos ir à sorte, desde que seja uma zona pouco habitada, que é sempre a principal vantagem, na minha opinião. Segundo aspecto, devemos sempre que possível escolher estradas secundárias ou aqueles estradões de terra. Quando digo terra não estou a falar de maus caminhos, estou a falar daqueles estradões de macadame que são suficientemente largos para 2 veículos se cruzarem. Estradões como os que existem na Lesíria Grande, por exemplo, mas que existem em muitas outras zonas do país. Não devemos ir por estradas principais porque, pela simples razão que mesmo à meia da noite vão sempre passando carros. E, portanto, quanto mais secundária for a via, menor número de veículos. E eu tendo a ir para zonas onde eu consiga ter o menor contacto possível com fontes de ruído, porque os resultados podem ser melhores.
Portanto, desenhar um percurso, tentar encontrar estradas secundárias ou de terra onde possamos parar à vontade, porque já agora é preciso referir aqui um aspecto que é muito relevante. Segundo o Código da Estrada, é proibido parar durante a noite em cima da estrada, fora das localidades. Há pessoas que fazem confusão em relação a isto e pensam que é possível parar na berma, outras que pensam que é possível parar em qualquer sítio. Não é bem assim. Nas localidades não é proibido. Mas também não é dentro das localidades que nós queremos fazer muita observação. Fora das localidades, durante a noite, é proibido parar sobre a via. Podemos parar na berma podemos parar sempre, que aliás é para isso que ela serve também. Portanto, não podemos é parar em cima da estrada. E parar numa estrada nacional, além de ser proibido, pode ser perigoso porque os carros circulam com maior velocidade. É claro que se estivermos numa estrada de terra, onde não circula ninguém, enfim, eu não vejo grande problema de estar a parar, mesmo que não haja berma, porque já são vias, já não sei sequer se isto se consideram estradas. E isso, cada um terá depois que avaliar, em função das circunstâncias, se existem ou não condições de segurança para parar. Mas as estradas nacionais e mesmo as secundárias convém ter muito cuidado e evitar parar sobre a via, porque, além de perigoso, é uma infração. Bom, feita a definição do percurso, o método que eu gosto mais de seguir é de fazer, ao longo do percurso, ir fazendo paragens para escutar. Portanto, avanço 1 ou 2 quilómetros, ou 3, depende das características do terreno, e depois encosto onde for possível encostar, e paro, e a primeira coisa é escutar, ver se houve alguma coisa, porque às vezes já há aves que estão a chamar e que nós conseguimos ouvir, mesmo sem qualquer tipo de estímulo. Depois, se não houver a resposta, depois podemos pôr os chamados. Mas a primeira coisa é fazer 1 ou 2 minutos de escuta para ver se houve alguma coisa. Depois, então, sim, podemos recorrer aos chamados. Os chamados é um termo coloquial que se usa para dizer playback, pôr gravações. Normalmente não se deve abusar, não se deve abusar por 2 razões. Primeiro, porque estamos a perturbar as aves, desnecessariamente. E segundo, porque se não houver uma resposta ao fim de 1 ou 2 minutos, provavelmente não há ali nenhuma ave. E, portanto, o método que eu recomendo e que eu costumo utilizar é: paramos num sítio, vemos que tem, por exemplo, bom aspecto para a coruja do mato, primeiro escutamos a ver se há, se não houver, pomos o chamado durante 1 minuto ou 2, e se houver lá uma, normalmente ela vai responder. Esta abordagem funciona com uma série de espécies e, portanto, o método é este. Se não houver muita resposta, podemos tentar uma segunda vez, mas depois vamos embora. A partir do momento em que a ave respondeu, até se pode ter aproximado, já não vale a pena estar a insistir mais, porque ela veio apenas ali defender o seu território. Se nós pararmos e formos embora, a ave segue a sua vida e não há qualquer problema. Portanto, não há uma proibição de utilizar chamados, a prática não é proibida, há aqui considerações éticas, e a ética aqui é não estarmos a molestar demasiado os bichos. Portanto, se estivéssemos ali 1 hora a tocar o chamado da coruja só para ela se vir aproximar para tirar uma fotografia, aí se calhar já estamos a molestar. É claro que aqui, como em tudo, depende da sensibilidade de cada um e, portanto, não há uma regra rígida sobre a utilização de chamados, não é uma prática proibida, há estes aspectos que eu referi e, por isso, obviamente, fica à consideração de cada um. Pela minha experiência, eu faço 1 ou 2 minutos de chamado, se a espécie não responder, eventualmente, no mesmo sítio, ponho um chamado para outra espécie e ver se a outra espécie responde. Uma outra prática que às vezes faz é aquilo que também coloquialmente se designa como faroladas. Faroladas é andar a bater assim o terreno, por exemplo, com uma lanterna potente, uma coisa deste estilo, que muitas vezes tem baterias e podem ser carregadas à corrente e depois têm autonomia, ou então, normalmente é mais esse modelo, portanto elas são carregadas em casa, ou então têm pilhas, mas essas acabam por ser mais caras. É ter umas de carregar em casa. E a vantagem disto é que vamos por uma estrada, nós se formos no carro só vemos com os faróis o que está em frente. E este tipo de lanternas, que há algumas bastante potentes, permite-nos, através da janela, ou até se estivermos fora do veículo, explorar os terrenos em volta para ver o que é que há. Até porque às vezes ouvimos um som, mas não conseguimos ver, e então isso permite-nos varrer o território. E então, às vezes o termo faroladas é usado para designar este tipo de prospecção com luzes potentes para, de alguma forma, nós conseguirmos ver, porque durante a noite a nossa principal limitação é não termos luz. Ora bem, eu pus aqui 2 exemplos de percursos
possíveis, mas há muitos outros, isto depende muito da região. Este aqui é do distrito de Santarém, da zona entre, temos aqui Coruche, Almeirim, Salvaterra de Magos, Benavente, depois Santarém aqui para cima, Lisboa fica para a esquerda. Isto foi uma das zonas que eu andei a prospectar no Atlas. Esta zona é muito interessante porque é uma zona, toda esta zona aqui a norte de Coruche é uma zona de muito baixa densidade populacional. Temos aqui esta estrada nacional que é a que vai de Coruche para Mora, temos esta depois que vai para Almeirim, mas depois toda esta zona aqui tem só umas estradas secundárias ou tem uns estradões de terra e são zonas onde praticamente não há ninguém, portanto são sítios muito sossegados e este é o tipo de estradas que eu depois utilizo para fazer estas prospeções. Vou por aqui, há outras que não estão aqui neste mapa, teria que se fazer mais zoom, vou escolhendo estas estradas, vou vendo por onde é que dá para ir, porque normalmente são sítios sossegados. Estradas nacionais, esta eventualmente, que faz, por exemplo, montar Gil de Chamusca, não é uma estrada com muito trânsito, mas eu não gosto tanto de tipo de estradas nacionais, tendo sempre a escolher as secundárias. Portanto, estas que normalmente estão aqui a branco são as estradas secundárias. Claro que perto das zonas das cidades há estradas que estão a branco, lá por estarem a branco, não quer dizer que não tenham movimento. Portanto, eu gosto de ir assim para sítios recuados. Dou aqui um outro exemplo, que é de uma zona que eu prospectei em anos mais recentes, que é no Algarve. Isto temos aqui Vila Real de Santo António, aqui fica Castres Marinho, aqui em cima, já fora do mapa, fica Alcoutinho, temos aqui o Rio Guadiana, e depois aqui embaixo à esquerda temos Tavira, também está um bocadinho fora do mapa. Toda esta zona aqui entre Tavira, Vila Real, Cachopo, Martim Longo, Alcoutinho, tem uma enorme rede de estradas secundárias. Aqui também há assim umas aldeias pequenas, mas de resto há aqui vastas zonas onde não há ninguém. São sítios também bastante sossegados e este é o tipo de rede de estradas que também é muito adequado para essas vias. E eu, na primavera passada, estava lá embaixo em Castres Marinho e fiz algumas prospeções nesta zona aí, não fiz a noite inteira, o que fazia era sair às 3 ou às 4 da manhã para aproveitar as 2 últimas horas e então em vários locais encontrei uma espécie que eu nem sabia que ocorria nesta zona, que foi o moço de orelhas. Encontrei em vários sítios, em alguns casos até a cantar em dueto, e é o tipo de observação que se consegue fazer com mais facilidade naquelas horas em que está tudo sossegado. E, portanto, e depois, pronto, depois o dia nascia e fazia algumas observações também às primeiras horas da manhã, observações de aves diurnas. Portanto, é uma possibilidade, é começar assim às 3 da manhã, fazer as 2 últimas horas da noite para ver o que é que há, porque como está tudo em silêncio, os únicos sons que ouvimos são os sons das aves, e depois apanhamos o amanhecer também. Portanto, estes 2 exemplos para mostrar que eu olho para um mapa, dependendo se conheço melhor ou pior a zona, mas olho para o mapa e tento identificar um percurso possível, faço um esboço de percurso, não quer dizer que depois o percurso não sofra ajustamentos, que às vezes sofre, mas convém, por exemplo, delinear que vou sair por aqui, depois sigo por aqui fora, vou até aqui, quando chegar aqui vou por aqui, até posso depois apanhar aqui um troço nacional e depois descer por aqui, voltar por aqui. Portanto, enfim, as opções são mais que muitas, mas o ponto que eu queria deixar aqui claro era tentar sempre que possível, porque hoje em dia há muitas estradas secundárias que são asfaltadas e às vezes até têm piso melhor que as nacionais, porque como são pouco transitadas, têm um desgaste muito menor. Portanto, são as melhores opções para explorar assim territórios menos conhecidos. Isto era então alguns aspectos sobre a escolha do local ou dos percursos. Portanto, já falamos de quando observar, já falamos de onde observar. Claro que eu dei 2 exemplos de mapas para outras regiões do país, haveria que escolher um percurso também com base em critérios semelhantes. E agora vamos falar do quê? Ou seja, o que é que nós podemos encontrar quando vamos fazer estas saídas noturnas? Bem, durante a noite há um mundo desconhecido à nossa espera. O que é que podemos encontrar de noite? É claro que, quando falamos de noite, aquilo que nos vem à mente são as rapinas noturnas, os moços e as corujas, que são as aves por excelência, as aves noturnas por excelência. Mas há muito mais coisas que podemos encontrar de noite. Desde logo noitibós. Noitibós são aves que nos visitam durante o verão e também são aves de hábitos noturnos. Depois, passariformes. Parecendo que não, há muitos passariformes que são ativos e vocais durante a noite. Eu já vou falar mais em detalhe de cada um destes grupos. Outras aves terrestres, aqui temos o caso do ninho de cegonhas, elas estavam pousadas, mas eu fotografei isto numa noite de lua cheia. Aves aquáticas, que eu pus aqui como exemplo a garça noturna
que aliás o nome em inglês Night Heron é mesmo uma referência ao facto desta espécie ter hábitos mais noturnos. Mamíferos, embora isto seja um bocadinho ao lado da apresentação, eu não quis deixar de referir, aliás as faroladas são muito usadas para procurar mamíferos. A maioria dos nossos mamíferos são mais ativos de noite, e em especial os carnívoros, são mais ativos de noite do que de dia. Nós de dia tipicamente vemos saca-rabos, às vezes raposas, mas durante a noite encontramos mais diversidade e eu já vou falar disto. E também anfíbios, como os sapos e as rãs, muitas vezes vêm para a estrada durante a noite e nós vemos quando vamos com o carro, até convém ter algum cuidado para não passar por cima dos bichos. E como eu disse há pouco, quando a estrada está molhada, então a quantidade de anfíbios que vêm para a estrada é muitíssimo superior. Vamos falar um bocadinho em detalhe de cada um destes grupos. Começando, eu nem queria que isto aparecesse assim. Começando pelas rapinas noturnas. As rapinas noturnas são 7, as que ocorrem em Portugal. Temos a coruja das torres, a coruja do mato, o mocho galego, estes 3 são os mais comuns. Depois temos aqui o bufo real, o mocho pequeno de orelhas, que este é estival, aparece cá na primavera e no verão, o bufo pequeno, que eu falei há pouco, e a coruja do naval. A coruja do naval aparece sobretudo no inverno. Esta espécie até tem hábitos parcialmente diurnos, portanto nem é mais complicado de encontrar de noite. O mocho galego também se vê com frequência durante o dia, as outras são mais complicadas. É claro que qualquer uma destas espécies pode aparecer de dia, eu já vi todas estas espécies de dia, às vezes simplesmente a fugir ou então pousadas a descansar, mas durante a noite são muito mais frequentes. Como eu disse, uma técnica consiste em escutar, que é a primeira coisa, outra é pôr os chamados. Agora, a melhor forma é escolher os locais com habitat adequado. As corujas das torres gostam de zonas habitadas, portanto, tendem a aparecer mais vezes perto das aldeias. Mas às vezes também gostam de velhos edifícios abandonados. Eu gosto muito de procurar corujas das torres em velhas estações ferroviárias abandonadas, que têm lá aqueles armazéns ou que a casa está arruinada e com frequência há lá corujas das torres. A coruja do mato é uma espécie florestal e normalmente em matas de sobreiros ou pinheiros ou outras árvores são os melhores sítios para as encontrar. O mocho galego é mais eclético, eles identificam em cavidades, mas é uma espécie que se vê bastante durante o dia, mas ouvem-se muito à noite, e às vezes pontos chamados em zonas onde haja, por exemplo, olivais velhos, ouvem-se 4 ou 5 a responder uns aos outros. O bufo pequeno é o mais difícil de encontrar, porque chama muito pouco. Aliás, os machos praticamente não cantam, e a melhor forma é, como eu referi há pouco, tentar ouvir o som dos juvenis que eles chamam durante toda a noite. O mais cedo que eu ouvi foi em meados de abril e o mais tarde foi no início de agosto. Mas eu diria que maio é um bom mês para procurar esta espécie. O mocho pequeno de orelhas canta na primavera e no verão e é particularmente abundante no nordeste do país, embora também haja no sul, como eu referi há pouco. O bufo real é vocalmente mais ativo em dezembro e janeiro, mas também já os ouvia cantar na primavera e quase no início do verão. Portanto, eles podem cantar em diferentes épocas do ano. Aliás, qualquer espécie pode ser vocal em diferentes épocas do ano. Mas a técnica aqui é também procurarmos habitats. O bufo real gosta, por exemplo, de zonas escarpadas, velhas pedreiras, canhões de rios, embora possa ocorrer noutros habitats também. O mocho pequeno de orelhas normalmente ocorre em zonas com algumas árvores, mas no Nordeste também aparece nas aldeias e nidifica nas aldeias. Depois temos os noitibós. Os noitibós são 2 espécies em Portugal, temos aqui 4 imagens, 2 de cada espécie. Temos aqui em cima à esquerda e em baixo à direita temos o noitibó europeu e aqui nestas 2 imagens temos o noitibó de nuca vermelha. Os noitibós são aves muito engraçadas. Eles começam a voar ao crepúsculo e a cantar também. Normalmente começam a cantar quando já terminou o crepúsculo civil, mas estamos no crepúsculo náutico, portanto naquela altura que se costuma chamar o lusco-fusco. E os noitibós, e de manhã também cantam até começar o crepúsculo civil. Portanto, cerca de meia hora depois do pôr do sol ou meia hora antes do nascer do sol,
é a altura boa para ouvir os noitibós a cantar. De manhã, como não há vento nenhum, parando num sítio com um habitat favorável, é frequente ouvir noitibós a cantar. Sendo que o noitibó europeu, que são estes dois, ocorre principalmente a norte do Tejo, embora também ocorra em alguns pontos a sul, mas é sobretudo a norte do Tejo. O noitibó de Nuca Vermelha é sobretudo a sul do Tejo, embora também ocorra um pouco na beira interior e até junto ao Douro, entre as montes. Portanto, há alguma sobreposição entre os dois, mas, grosso modo, o Nuca Vermelha é sul do Tejo e o europeu norte do Tejo. Ora, os noitibós podem ser vistos a voar e frequentemente eles pousam na estrada. É frequente irmos na estrada e estarem pousados no Alcatrão. E então vemos os olhinhos deles a brilhar, e então eles estão assim pousados na estrada, seja em estradas de terra, como aqui, seja no Alcatrão. E porquê é que eles vão? Porque eles gostam do calor, são aves que gostam do calor, e o alcatrão, como retém o calor, sobretudo em dias quentes, a partir de junho ou julho, eles vão lá para se aquecerem, gostam de estar ali pousados. E os noitibós são bastante frequentes. Aqui há uns 2 ou 3 anos, no Algarve, fui também fazer assim uma prospeção de uma noite inteira com um amigo meu ali na zona de Sotavento, e só a noitibós no Nuca Vermelha nós contamos 15, entre os que estavam pousados na estrada, os que nós ouvimos a cantar, e ainda um outro que vimos a voar ao pé de uma aldeia, tem os candeeiros de iluminação, atraem muitos insetos, e os noitibós que se alimentam de insetos em voo vão caçar para o pé dos candeeiros nas aldeias. E isto são coisas muito engraçadas. Estamos a falar de ver isto tipo às 2 da manhã. Portanto, entre ver noitibós na estrada, às vezes 2 juntos, isto tudo na mesma noite, noitibós, mochos de orelhas, corujas do mato, outras espécies de aves que eu já vou falar, há uma enorme diversidade e às vezes quantidade que podemos encontrar durante a noite. Curiosamente, para os noitibós, um habitat que eles gostam muito são os eucaliptais jovens, os eucaliptais que ainda só têm 1 metro de altura. Depois, quando os eucaliptais estão grandes, já não têm interesse, mas quando estão pequenos, eu acho que eles vão para lá porque os eucaliptais não têm mato e os noitibós põem os ovos, fazem o ninho no solo pedregoso, no solo liso, e os eucaliptais são zonas que não são perturbadas e que não têm mato, e, portanto, ao pé dos eucaliptais jovens é um sítio normalmente bom para ouvir noitibós a cantar. Bem, agora deixamos os noitibós e as corujas e vamos falar de passariformes. E o passariforme por excelência, que eu chamei aqui o rei da noite, é o roxinol. O roxinol, estou a falar do roxinol comum, que é o Roxina megaricus. E porquê? Porque durante as noites de primavera, enquanto as outras aves diurnas, estou a falar dos passariformes, se recolhem, o roxinol canta durante toda a noite. O roxinol não dorme, canta continuamente. E durante os meses de abril e maio, a gente para ao pé de uma ribeira e está lá 1, 2, 3 roxinóis a cantar, a noite inteira. Eles cantam dia e noite. Eu às vezes questiono quando é que eles dormem, porque eu acho que eles ali na primavera têm muito poucos períodos de descanso. Chegam os primeiros no final de março, mas normalmente a partir do início de abril já estão a cantar, ouvem-se a cantar por todo o lado, durante o dia também, em maio também, depois em junho começam a tornar-se menos vocais e calam-se. Mas é engraçado porque nós paramos no meio de ninhures, como às vezes se diz, às 3 da manhã, e ouvimos o roxinol a cantar. E ele pode estar 1 hora, 2 horas, 3 horas a cantar. E nós podemos, e como é um dos meus cantos preferidos, eu às vezes fico ali simplesmente a deliciar-me a ouvir o roxinol a cantar, porque estamos num silêncio total e o roxinol está ali, é quase como se ele aproveitasse aquele silêncio ambiente para fazer ouvir o seu canto sem estar perturbado pelo canto das outras aves. O roxinol é talvez o canto de passariforme que nós podemos ouvir mais durante a noite. Ocorrem praticamente em todo o país. Eu acho que eles são mais abundantes no interior, desde Trás-os-Montes até ao Alentejo e partes do Algarve, mas também ocorrem em certas zonas do litoral. Normalmente aparecem junto às ribeiras, mas no norte, que é mais úmido, também aparecem em zonas de matagais, não precisa de ser ao pé das ribeiras. Eles evitam só as zonas muito áridas. Mas há mais passariformes que nós podemos ouvir durante a noite. Temos a cotovia arbórea, a lula arbórea, que é uma espécie que canta durante a primavera, e depois temos estas aves de caniçal, que eu já vou falar. A cotovia arbórea canta durante toda a noite, e é outra ave muito engraçada que nós podemos ouvir a cantar normalmente entre março e junho, e é uma sensação engraçada parar às 2 da manhã no meio de uma estrada secundária, algures, sair do carro,
porque os roxinóis estão mais ao pé das ribeiras. Se for ao pé de uma zona florestal ou de uma zona de matos, não é raro ouvir Lula arbórea a cantar. Elas cantam em voo durante a noite. É a única cotovia que faz isto. E depois estas aves de caniçal, o roxinol pequeno dos caniços, o roxinol grande dos caniços e o roxinol bravo, também são ouvidos a cantar durante a noite. Sendo que estes dois podem cantar continuamente. E este menos, mas também se ouve. Aliás, eu tenho uma teoria, nenhuma destas aves é um tordido, isto são tudo flosas. Em inglês é tudo warblers. Eu tenho uma teoria que diz que o nome comum destas aves, roxinol bravo, roxinol pequeno dos caniços e roxinol grande dos caniços, que eles se chamam roxinóis pelo facto de cantarem de noite. Portanto, é um nome popular que terá derivado do facto de eles cantarem de noite. É uma teoria minha, nunca comprovei em lado nenhum, mas é a única explicação que eu encontro para se chamar roxinóis a bichos que são felosas. E, portanto, dependendo do habitat onde nós estamos, este pode aparecer ao pé de ribeiras e estes, naturalmente, em zonas com caniçal. Portanto, há passeriformes que cantam e podem cantar a qualquer hora da noite. Depois, em ambientes com luz artificial, leia-se em zonas urbanas, há alguns passeriformes que são ouvidos a cantar também. É o caso do pisco-peito ruivo. Mas os piscos não cantam em zonas, por exemplo, florestais, se não houver luz. Ou seja, há espécies que, em condições de noite cerrada, não cantam, mas o facto de haver luz artificial deve-lhes induzir, deve mexer com o sistema e induzem o canto. É o caso do pisco-peito ruivo, é o caso do rábio ruivo preto, que também pode cantar à meia da noite, mas só em ambientes com luz artificial, e é o caso da carriça. Possivelmente haverá outras espécies. Destas espécies eu conheço várias ocorrências e eu próprio já as ouvia cantar também à meia da noite. E atenção que quando eu digo à meia da noite, eu estou a dizer antes de começar o crepúsculo astronómico, porque a partir do momento em que começa o crepúsculo astronómico, entramos no período do Dawn Chorus e aí entra a orquestra toda. Eu aqui, quando digo durante a noite, é naquele período de noite cerrada, que nesta altura do ano, portanto, será 1h30 antes do nascer do sol. Eu penso que o sol está a nascer por volta das 7, aproximadamente, e, portanto, a noite cerrada termina às 5h30. Não sei se é 7, se é um quarto para as 7. Penso que já está a nascer um pouco antes das 7. Mas será 1h30 para trás. Mas o que neste caso seria a partir das 5h15, mais ou menos. Mas quando eu digo durante a noite com luz artificial, estou a falar de cantarem às 2 ou às 3 da manhã. Portanto, quando ouvirem um som durante a noite, os melros, por exemplo, começam a cantar às 5 ou às 5h30, mas nessa altura já há luz do dia. Ou então há luz artificial. Não tenho a certeza se os melros cantam muito com luz artificial. Mas eu gosto sempre de olhar para o relógio e consultar os almanaques para ter a certeza se não estamos já no período do crepúsculo astronómico, porque as aves detectam quando é que começa o crepúsculo astronómico. Elas detectam os primeiros alvores e por isso é que elas começam a cantar nessa altura, as aves diurnas. Depois, há outras aves terrestres que também são ativas durante a noite, para além das rapinas noturnas e dos noitibós. Eu deixei aqui algumas que são aquelas que eu já tenho registado mais vezes. Os cucos, cuco canoro, com o seu clássico cucu, já o ouvi algumas vezes em noites de lua cheia, também assim à meia-da-noite, tal como o cuco rabilongo. Eu aqui não tenho fotos de noite, porque não se arranja facilmente fotos de noite destas aves, portanto pus umas fotos diurnas. O alcaravão, que também é um bicho que repousa bastante durante o dia e que à noite faz ouvir os seus chamados e às vezes até se vê a voar, junto à estrada. A codorniz também gosta de cantar à meia da noite, especialmente em noites de lua cheia. Eu julgo que a presença de lua cheia induz o canto em algumas aves que em noites mais escuras não vão cantar. Nunca fiz nenhum estudo sobre isto, mas julgo que sim. Bom, aqui, isto não é bem umas aves em atividade, mas foi uma foto, já tinha mostrado há bocado uma outra foto, foi de um ninho de cegonhas perto de Abrantes, numa noite de lua cheia. Isto foi tirado sem flash, foi uma exposição mais longa, elas estão iluminadas pela lua, por isso é que ficou com estas tonalidades algo estranhas, mas achei piada porque não é muito normal ver cegonhas de noite, só que como estava lua cheia e os ninhos eram à beira da estrada, estes eram particularmente visíveis. Portanto, as outras espécies eu não as vi, alcaravão já vi a voar, as outras ouvi, mas são registros auditivos. E mais uma vez é engraçado estarmos da meia da noite às 3 da manhã e ouvirmos um cuco a cantar. É assim algo um bocadinho inesperado. Pelo menos para mim foi. Outra situação muito engraçada, enfim, esta também no meio com iluminação artificial, isto é em Tavira, tem lá uma rotunda com esta estrutura
e esta estrutura é utilizada por garças boieiras como dormitório de inverno. E, portanto, nós vamos a passar. É claro que eu fiz aqui esta fotografia em passagem, mas isto é aquelas situações que uma coisa feita com mais calma e mais ensaiada e com a luz um bocadinho mais estudada pode também dar umas fotos muito engraçadas e diferentes do habitual. Eu aqui não estive a estudar, parei o carro, fiz umas fotos de registro e continuei, mas como disse, é daquelas situações que eu acho que mais trabalhada. O facto de se fazer fotografia destas situações, mesmo em ambientes com luz artificial, permite-nos explorar motivos muito diferentes do costume. Depois temos as aves aquáticas. As aves aquáticas também há muitas que são ativas durante a noite. Eu pus aqui 4 exemplos, embora as fotos sejam diurnas. Uma delas é a garça noturna. A garça noturna é ativa de noite. Eu lembro-me uma vez saí de madrugada, estava na zona da Ronche, perto da barragem do Caia, e cheguei lá, ainda era quase de noite, estava mesmo a começar a amanhecer, e levantam 7 ou 8 garças noturnas de uma árvore. E eu até fiquei assim espantado a pensar, nem fazia ideia que havia aqui garças noturnas. O facto de lá ter chegado para aí 1 hora antes do nascer do sol, ainda estava a começar a clarear, permitiu-me encontrar estas aves que se calhar durante o dia estavam lá escondidas numas árvores e eu não dava por elas. Os flamingos que eu falei na semana passada, naquele mini webinário, são aves normalmente nós vemos pousadas nas salinas ou noutros sítios, em estuários, e que raramente fazem grandes deslocações, eles levantam para ir para outro sítio, mas eles passam durante a noite. E durante a noite passam a voar e são bastante vocais. Eu já em diversas ocasiões no Algarve ouvi flamingos a passar durante a noite para um lado e para o outro, deviam ir da Ria para Castro Marinho ou vice-versa, e foi aí que eu fiquei a perceber porque é que a gente chega de manhã a um sítio, estão lá os flamingos que não estavam lá na véspera, e nós nem os vemos chegar, nem os vemos partir. Eles deslocam-se muito de uns sítios para os outros durante a noite. Só que como são vocais, nós ouvimos-los a passar. É claro que, enfim, flamingos é mais difícil encontrarmos no interior, mas nestes sítios mais costeiros, se calhar são uma passagem mais frequente do que nós imaginamos. Os patos, de que eu ilustrei aqui, os patos reais, também são muito notívagos e nós ouvimos às vezes os patos a passar durante a noite e a chamar. As garças reais são outro exemplo de espécie que faz aquele seu grito característico, e que às vezes ouvimos a chamar durante a noite. Há outros casos de aves aquáticas, limícolas também se pode ouvir, pernilongos, maçaricos das rochas, abibes e tarambolas, uma série de outras espécies, até porque as limícolas se alimentam à noite quando estão dependentes do ciclo das marés. Portanto, conhecendo os sons das aves aquáticas, nós podemos descobrir aves aquáticas em sítios que às vezes que não pensávamos que existiam, porque, como eu disse, durante a noite há menos ruído ambiente, é mais fácil apanharmos os sons. Durante o dia, com o vento e com os carros e todos os outros fatores de perturbação, é mais difícil ouvirmos os sons. Durante a noite ouvimos sempre tudo muito bem. Depois uma nota para os mamíferos. Como eu disse, há muito mais atividade de mamíferos durante a noite e fazendo assim prospeções mais alongadas durante a noite aumentamos imensas hipóteses de ver mamíferos. Eu pus aqui 6 mamíferos que são tipicamente aqueles que nós podemos encontrar com alguma frequência. Temos o caso do texugo, que eu já vi várias vezes nestas prospecções noturnas, as raposas, agora também aparecem durante o dia, a gineta, a doninha, a fuinha e o javali. Há outras espécies, há também micromamíferos, há herbívoros. Isto são apenas alguns exemplos, mas os mamíferos são mais ativos durante o verão. Eles, no norte da Europa, a maioria deles hiberna. Nas nossas latitudes, muitos deles não hibernam, mas têm atividade reduzida no inverno, tal como acontece com as cobras. Mas nas noites quentes de verão, por exemplo, em junho ou julho, fazendo uma saída noturna daquelas de noite inteira, como eu referi há pouco, é frequente ver um texugo a passar, ou uma gineta, e raposas também. Portanto, a probabilidade de vermos mamíferos é muitíssimo maior durante a noite do que durante o dia, porque estes bichos durante o dia estão recolhidos. E depois há os anfíbios também, como eu falei há pouco. Por fim, uma nota sobre o cor da madrugada. O cor da madrugada é, já expliquei há pouco o que é, começamos a registar as espécies ao nascer do dia, portanto, desde o momento em que começa o crepúsculo astronómico. Eu, aqui há uns 5 anos, lancei esse desafio do Fórum Aves e houve uma ocasião em que várias pessoas aderiram e então houve 3 equipas diferentes, uma na zona de Aveiro, outra em Alvor, perto de Portimão, e outra onde eu estava, na Serra de Espinhaço de Cão, e cada um dos elementos partilhou no fórum os registros que tinha feito, e eu então fui buscar ao Fórum Aves e pus aqui os registros comparados
obtidos pelas três equipas. As espécies não são sempre as mesmas, os habitats variam, mas há aqui alguns aspectos curiosos. Todas as equipas começaram às 5 horas, as espécies que estão entre parentes, como o roxinol, ou o mocho, ou a coruja, são espécies noturnas, portanto, foi registada a sua vocalização, mas são espécies que cantam durante toda a noite, porque não tem a ver com o cor da madrugada. Também há aqui o registro do galo-galos, que é o galo comum a cantar perto das 5 da manhã. E depois o que nós vemos é isto. Até às 6 da manhã, nós só vemos insetívoros, que são os que começam a vocalizar primeiro. Aqui temos o mel, o rábio ruivo e a carriça e a toti-negra de barrete preto. Aqui, para além daqui de umas limícolas, que isto é mais perto da ria, temos a cotovia de popa. E aqui temos o cartacho, o rábio ruivo de testa branca e o pisco de peito ruivo. São as primeiras espécies a cantar, são estes insetívoros. Depois, mais tarde, é que começam os chapins e os corvídeos e os granívoros. E nós podemos ver aqui, por exemplo, que a rola turca só foi registada aqui às 6h42, aqui às 6h12 e aqui às 6h33. Portanto, é uma espécie que claramente se levanta mais tarde, ao passo que, por exemplo, o pisco de peito ruivo aqui foi às 5h57, aqui às 6h09. Há pequenas diferenças, mas é engraçado comparar que as horas, de certa maneira, correspondem. Por exemplo, o serinhos, que é o chamariz, é uma das últimas espécies a entrar em cena. Aqui foi a última às 6h34, aqui às 6h31 e aqui às 6h38. Portanto, e os outros granívoros também bastante tarde, o pinta-roxo e o verdilhão, e os outros sítios é a mesma coisa. Não vale a pena agora estar a percorrer as espécies todas, mas o que é engraçado é nós vermos que entre as 5 e as 7, ou 6h30, dependendo da hora que se terminou, que é mais ou menos quando o sol nasce, as espécies não entram todas ao mesmo tempo, e o site do Don Corus explica isso também mais em detalhe. Primeiro entram os pequenos insetívoros, depois entram as espécies que comem bagas, como os melros, etc., e depois mais tarde é que entram os granívoros. Portanto, há toda uma sequência de entrada em atividade e o Don Corus permite perceber isto muito bem. Portanto, isto para explicar o tipo de espécies, isto já não é bem noite cerrada, isto já é a parte da alvorada, mas isto é tudo em contagem estacionária no mesmo sítio. Tudo com o registro de atividade vocal. Bom, estamos quase a terminar. Eu já falei quando é que observamos, onde e o que é que podemos encontrar. Não queria, contudo, terminar esta apresentação sem fazer um conjunto de recomendações. Isto é uma atividade muito diferente daquilo que estamos... E isto refiro-me especialmente a estes percursos mais longos, ir para o meio do campo durante a noite. Para quem não esteja habituado, pode ser uma coisa estranha ou não, mas tal como quando vamos para um ambiente um bocadinho mais isolado, como por exemplo quando se vai fazer caminhada em montanha, convém ter um conjunto de precauções, porque também há determinados riscos associados. E embora eu não ache a observação noturna uma atividade perigosa, tem obviamente os seus riscos associados e há alguns conselhos e algumas recomendações que eu queria deixar, e é disso que eu vou falar nesta parte final. Em primeiro lugar, queria, e para também não passar aqui a ideia de que isto é uma brincadeira igual a observar de dia, não é, há alguns riscos associados e eu não queria de maneira nenhuma deixar de falar disso. E o primeiro, para mim, é o mais importante de todos, é o cansaço. Eu acho que isto é o maior risco quando vamos fazer a observação noturna, e eu queria deixar isto claro, porque eu também fiz grandes noites até ficar cansado, mas o cansaço, sobretudo quando a pessoa vai a conduzir, pode ser o maior inimigo da condução e, portanto, é algo que a pessoa deve prevenir para não se deixar adormecer, porque isso podia ter consequências graves. O segundo risco é a hipotermia. Quando nós vamos fazer a observação noturna e, sobretudo, pelas horas da madrugada, as temperaturas tendem a descer muito. Até, às vezes, já em maio, lembro-me quando fiz o Don Corus, que é no início de maio, às vezes as temperaturas estão muito baixas, e quando vamos fazer a observação, por exemplo, sentado numa cadeira no exterior, das 5 até às 6h30 da manhã, podem estar temperaturas abaixo de 10 graus, e quando nós estamos, nem precisa estar negativo, quando nós estamos parados, o risco, se a pessoa não estiver convenientemente agasalhada, o risco de apanhar ali um excesso de temperaturas baixas também é grande. Portanto, eu queria deixar também claro que durante a noite as temperaturas que nós apanhamos no exterior não são bem aquelas a que nós estamos habituados a estar durante bastante tempo e, portanto, convém termos as devidas precauções. O terceiro risco é o risco de caça grossa, que é, por exemplo, javalis na estrada. Uma colisão com um javali
pode dar cabo de um carro. Nunca me aconteceu. Já me aconteceu ver javalis na estrada e parar e depois atravessarem mais alguns à minha frente. Não estou com isto a dizer agora que as estradas estão constantemente a ser atravessadas por javalis, mas convém, quando vamos a conduzir à noite, termos presente que os javalis têm atividade noturna e que eles passam por arame farpado, passam por todo o lado e podem-se atravessar na estrada. E depois os cães. Os cães muitas vezes estão presos, outras vezes não estão, e os cães vadios ou asilvestrados também podem ser um problema. É claro que os cães normalmente andam mais nas imediações das aldeias ou das quintas. Não é habitual encontrar cães no meio de parte nenhuma. Pode acontecer, se houver lá algum rebanho, não é muito habitual, mas de qualquer forma é um fator também adverso que eu não queria deixar de referir. Isto são aqueles aspectos que nós devemos ter presentes para tomar as devidas precauções. Por fim, um que eu não tenho aqui ilustrado, que são as pessoas desconfiadas. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas, especialmente se morarem em sítios isolados ou em pequenas aldeias, onde não é normal haver pessoas de noite, se aparece alguém de noite as pessoas ficam desconfiadas e muitas vezes com razão para isso, porque têm medo dos assaltos. E portanto, se aparece alguém ali às 2 ou às 3 da manhã com um carro, ainda por cima, eu uma vez, nos primeiros anos em que eu andava, muito antes do Atlas, há muitos anos, andava a fazer chamados, pus-me a fazer chamados perto de umas habitações e fui corrido a tiros de caçadeira. Claro que, enfim, não, corrido, quero dizer corrido, o homem deve ter mandado uns tiros para o ar, eu não vi ninguém, foi só mais para assustar. Mas aí ficou-me de lição não voltar a fazer chamados perto de zonas habitadas, porque as pessoas não entendem o que é que está ali a acontecer e podem eventualmente sair armadas e não convém propiciar essas situações. Por isso é que eu também mantenho esta recomendação, ir sempre para longe de zonas habitadas. Quanto mais isolados os sítios, melhor, para não haver problemas com pessoas, especialmente se vamos usar chamados, porque as pessoas ouvem gravações e podem ficar assustadas. Portanto, estes são, digamos, os 5 principais fatores adversos que eu acho que devemos ter em conta, mas também tomamos as devidas precauções, como eu já vou explicar a seguir. Portanto, recomendações para ter uma boa experiência na observação noturna e, sobretudo, nestas observações mais prolongadas. Primeiro, ajustar o sono. Quando eu tenho intenção de fazer uma noitada assim muito para lá da meia-noite, eu não me levanto às 7 ou às 8 da manhã. Durmo até mais tarde, até ao meio-dia, para depois ficar com, não estar com sono. Aliás, quando eu fazia estas noites que eu referi no início do Atlas, eu fazia 2 ou 3 noites seguidas, chegava a casa às 4 da manhã, depois dormia até à 1 da tarde e depois na noite seguinte estava suficientemente desperto para fazer outra vez uma noitada e conseguir aproveitar até às 4 da manhã. Portanto, primeira coisa, ajustar o sono, não ir de maneira nenhuma fazer uma noitada se a pessoa na noite anterior tiver dormido pouco ou se tiver levantado demasiado cedo. Segundo, muito importante, não beber álcool. Há 2 grandes inimigos da condução, um é o álcool, o outro é o cansaço. Em condições normais, podemos não estar cansados, embora não seja recomendável beber álcool, mas se estamos cansados, estar a juntar cansaço e álcool pode dar muito mau resultado e, portanto, já basta termos que controlar o cansaço. Esta é daquelas situações em que eu recomendo não beber uma gota de álcool para não condicionar a segurança da condução. Isto é uma recomendação que eu recomendo, portanto, que eu dou vivamente. Terceiro, não ir sozinho. Eu quando fiz aquelas noitadas do Atlas, algumas cheguei a fazer sozinho, mas eu acho que é mais seguro, sobretudo se vamos estar a ir desde o cair da noite até às 4 da manhã, nunca sabemos quando é que nos vai dar o cansaço e se estivermos longe de casa pode ser complicado conduzir para casa, se forem 2 pessoas ou 3, no caso do condutor que se começar a sentir cansado, haver alternativas para condução é uma prática defensiva para não sermos vencidos pelo cansaço. É claro que quando estamos a falar de uma saída mais curta, isso não será tão relevante. Eu estou a referir-me a isto quando é para fazer uma noite completa. O outro aspecto que eu já referi há pouco, mas que vou recordar, evitar estradas nacionais. Nas estradas nacionais não é seguro sequer estar a parar, mesmo que haja berma para encostar, e mesmo que haja um sítio até interessante, nas estradas nacionais quase sempre estão a passar carros e, portanto, nem sequer conseguimos ouvir nada, os carros passam depressa, depois de um carro passar ainda temos que esperar 1 ou 2 minutos até ele desaparecer, portanto, eu não acho que compense muito. Obviamente depende do volume de tráfego que lá passa, mas de uma forma geral eu evitaria estradas nacionais.
Quinto, como eu referi há pouco, não fazer chamados perto de habitações, em caso algum. Ou, enfim, se houver um sítio muito interessante que nós achamos que justifica fazer um chamado, pôr o chamado baixinho e não pôr aquilo a tocar alto. Porque, caso contrário, além de estarmos a assustar as pessoas, ainda podemos pôr os cães todos a ladrar, que é depois também uma coisa bastante irritante. Se eu, mesmo no meio do campo, basta que haja uma quinta lá perto, eu ponho um chamado a uma coruja do mato, se houver um cão ali a 500 metros, ele vai começar a ladrar e depois os outros começam todos a responder e às tantas, em vez de ouvir corujas, só estou a ouvir cães. Portanto, os melhores sítios para fazer chamados é longe de locais habitados, onde não haja nem pessoas nem cães, que assim não arranjamos problemas. Evitar dias com vento, como eu já disse há pouco, embora no verão às vezes haja um bocado de vento ao cair do dia, desde que ele não esteja demasiado forte, ele tende a atenuar-se durante a noite. Desenhar um percurso, também já falei há pouco, olhar para o mapa e estudar a zona que vamos percorrer, que é para não estarmos a ir simplesmente e depois não sabermos para onde é que devemos nos dirigir a seguir. Convém ter um esboço do percurso, convém pensar pelo menos quais são as nossas localidades de referência, para onde é que queremos ir, para onde é que queremos passar, se temos uma ideia dos habitats que vamos prospectar, para termos uma noção de base que é para conseguirmos aproveitar bem. Se não desenhamos o percurso, é meio caminho andado para depois não se ver nada de jeito. E, por fim, estabelecer objetivos. Objetivos aqui estou a falar se vamos procurar rapinas noturnas, ou se vamos procurar noitibós, ou se queremos ir explorar um determinado concelho, ou uma serra, ou se queremos especificamente ir à procura do mocho de orelhas ou do bufo real. Portanto, pensar um bocadinho o que é que estamos à procura, quais são as zonas que queremos explorar, ou se queremos simplesmente ir prospectar o território e ver o que é que lá há. Mas convém sabermos ao que é que vamos, para não ser, para não ser tempo perdido. É claro que é normal que ao início, com pouca experiência, os resultados não apareçam logo, porque isto, como em observação diurna, a pessoa com a experiência vai aprendendo a escolher os locais, a escolher os melhores habitats, os melhores dias, as melhores horas. A prática aqui ajuda muito. Mas isto são as recomendações que eu faço para ter uma boa experiência de observação noturna. E, por fim, há algumas coisas que não nos devemos esquecer de levar quando vamos para estas aventuras. Primeira coisa, muito importante, levar comida. E porquê é que eu digo que é muito importante? É mais importante levar comida de noite do que de dia. Porque de dia, se nós nos esquecemos de levar comida, ou se tivermos um contratempo numa localidade qualquer, podemos sempre ir a um café, a um supermercado, comprar qualquer coisa. De noite não, de noite está tudo fechado. E se tivermos, por azar, pode acontecer, uma avaria no carro e não conseguirmos ser logo socorridos, a última coisa que nós queremos é não ter nada para comer e ficar ali no meio de parte nenhuma e, portanto, levar comida é muito importante para estas prospeções. Segundo, levar bebidas frias e quentes. O frias e quentes aqui depende da época do ano, mas como de noite tende a estar frio, é boa ideia levar um termos com café ou com chá ou com outra bebida que a pessoa goste, levar também água para se poder hidratar, porque estas saídas nós nunca sabemos quanto tempo duram e que condições vamos encontrar. Portanto, comida e bebida, muito importante. Depois, como eu já referi, agasalhos. Mesmo na primavera, as temperaturas de madrugada podem ser muito baixas. E se nós sairmos ao fim da tarde com algum calor, podemos achar que durante a noite vai estar calor, é uma ilusão. As temperaturas descem muito, podem estar menos 10 ou 15 graus de madrugada, e, portanto, é muito importante levar agasalhos, especialmente se vamos fazer uma coisa tipo de on-course ou se vamos fazer caminhadas no exterior. É claro que com o carro dá sempre para nos aquecermos, mas se houver algum contratempo com o carro, é sempre bom ter agasalhos. Depois, repelente de insetos. Especialmente importante no verão, quando os insetos estão mais ativos, e em especial para as pessoas que são mais vítimas das picadas de insetos. Os insetos são muito ativos ao crepúsculo, quer à tarde, quer de manhã. Depois, à meia da noite, estão mais calmos, mas ao cair da noite são muito ativos e a última coisa que nós queremos quando vamos procurar moços ou corujas da noite e voz é chegar a casa todos picados e, portanto, este é também um elemento essencial na observação noturna. Outro aspecto que pode ser facilmente descurado, o telemóvel carregado. Se nós tivermos um contratempo com o carro, precisamos de pedir ajuda e não era bom que por cima do contratempo com o carro o telemóvel estivesse sem bateria. Portanto, ou carregar o telemóvel em casa ou então usar um destes carregadores portáteis que hoje em dia são fáceis de encontrar, que é tipo uma bateria, é tipo um banco uma bateria portátil que dá para carregar o telemóvel a partir daqui.
Portanto, não ir com o telemóvel com pouca carga, porque ela pode ser necessária e, tal como a comida, durante a noite é muito mais difícil depois de obter solução para isso. Outra coisa que também é fácil de ser descurado, depósito do carro cheio, ou pelo menos quase cheio. Porque durante o dia, se nós estamos com pouca gasolina, paramos em qualquer bomba e abastecemos. Durante a noite, sobretudo nestas zonas remotas de que eu estive a falar, as bombas não funcionam 24 horas. E também não é simpático às 3 da manhã de repente precisar de ter gasolina e não ter. Portanto, isto são coisas muito simples, mas basta nós pensarmos nisso para evitar uma série de contratempos. Depois, a lanterna ou o foco pode ser útil para as faroladas, como eu falei há pouco. Os sons, seja para fazer chamados, seja para até para ouvir e para confirmar alguma vocalização que nós ouvimos. Eu pus aqui um CD, mas hoje em dia também há muitas opções de aplicações que se põe no telemóvel e que permite ouvir. E, por fim, também pode ser útil um mapa de estradas. Eu sei que hoje em dia os telemóveis têm acesso a quase todos, mas lá está, se o telemóvel, por acaso, deixar de funcionar, por falta de bateria ou por outra razão, e nós deixarmos de ter acesso a um mapa, é sempre bom ter um mapa de estradas que sirva de backup para nos ajudar a encontrar o caminho para onde nós queremos ir, seja o caminho de regresso, seja o caminho para o nosso destino final. Portanto, o mapa de estrada, o velhinho mapa de estradas é sempre um bom suplemento para complementar aquilo que hoje em dia a tecnologia já nos permite confirmar. Pronto, isto são assim recomendações de aspectos e de objetos que eu acho que é importante termos presente quando vamos para a expedição noturna. E pronto, temos aqui este bufo real para a despedida, mas ele está com cara de quem quer ainda dizer qualquer coisa e quer dizer que falta-me falar de uma coisa. Falta-me falar da gargalhada do Iago. O que é isto da gargalhada do Iago? Bem, quando eu fiz uma das primeiras noites de Atlas em 2001, eu ia com um amigo meu que também é bastante interessado em rapinas noturnas e a certa altura lá com uns montados de sobreiro ali para a zona de salvo erro Monte Moro Novo, nós começamos lá a meter nos chamados e começamos a ouvir um bufo real a cantar. Até metemos chamados para outra coisa qualquer, mas começamos a ouvir um bufo real a cantar ao longe. E nessa altura eu pus o chamado de bufo real. E então nós ouvimos um som ao pé de nós, que é assim um som um bocado assustador, e que esse amigo meu disse, isto é a gargalhada do diabo, que é um som que as fêmeas fazem, mas ela veio para o pé de nós e fez assim um som, assim, isto parece assim uma coisa um bocadinho grotesca, mas quando nós estamos no meio de uma floresta bastante escura e ouvimos este som numa árvore ao pé de nós, enfim, pode ser assim um bocadinho assustador para quem não conhece, mas de facto é uma experiência curiosa ouvir a gargalhada do diabo, que em inglês chamam Devil's Cackles. Eu a seguir já vos vou passar uma gravação de um bufo para ouvirem este som, que é também um som muito engraçado e é mais uma destas coisas que nós podemos ouvir assim de vez em quando à meia-noite. E pronto, era isto que eu tinha para vos apresentar hoje. Espero que tenham gostado, espero que estas indicações sejam úteis e que de alguma forma tenham a oportunidade de fazer estas expedições noturnas, porque isto é, como eu disse há pouco, é um mundo completamente novo que se abre, são experiências totalmente diferentes de fazer observação de dia e ficamos com uma noção diferente da diversidade que existe e da frequência com que ocorre e dos locais, etc.